sou a professora Kátia Mosconi do canal Te Explico Agora. Hoje irei falar sobre Dom Pedro I, o nosso protagonista na independência do Brasil. Aqui o conhecemos como Dom Pedro I, em Portugal é Dom Pedro IV. Ele foi nosso primeiro imperador de 1822 a 1831, filho de Dom João VI com Dona Carlota Joaquina. Dos 9 filhos, ele é o quarto, segundo homem. O herdeiro do trono seria seu irmão Francisco Antônio, mas ele faleceu aos 6 anos de idade, ficando assim o sucessor Dom Pedro I. Seu nome completo é Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon. Ele veio para o Brasil com 9 anos de idade, porque Portugal poderia ser invadido pela França e eles aprisionados por Napoleão Bonaparte. Vieram para o Brasil e se estabeleceram no Rio de Janeiro, no Palácio de São Cristóvão. Sua instrução vocacional era acompanhada pelo mestre Dom Antônio de Arrábida. Dom Pedro estudou latim, pintura, francês, inglês, música e até compôs o hino da independência e praticava equitação. Quando era adolescente, ele sofria com eventuais convulsões causadas pela epilepsia. Casou-se com Dona Maria Leopoldina da Áustria, foi um casamento arranjado, político entre as nações, teve 7 filhos. Mas ele, por ser jovem, ele acabava querendo viver a vida e assim tornou o seu casamento infeliz. Dona Maria Leopoldina sofreu muito com as traições de Dom Pedro e a mais famosa foi a traição de Dom Pedro com Domitila, a Marquesa de Santos. Em dezembro de 1821, a corte portuguesa, em um decreto, exige a volta de Dom Pedro I para Lisboa, deixando o Brasil numa situação de colônia. Isso desagradou os brasileiros, que fizeram um abaixo-assinado com 8.000 assinaturas. E assim, em 9 de janeiro de 1822, fica conhecido como Dia do Fico. Dom Pedro I declara, abre aspas, como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Fecha aspas. No decorrer dos meses, a relação entre Portugal e Brasil ficou desgastada e em 7 de setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga, Dom Pedro I declara, abre aspas, independência ou morte, estamos separados de Portugal, fecha aspas. E assim, Dom Pedro I rompe com as autoridades portuguesas. Em 1826, Dona Maria Leopoldina morre. 3 anos depois, Dom Pedro se afasta da Marquesa de Santos e acaba se casando com a princesa Amélia da Baviera. Em 1831, Dom Pedro I renuncia ao trono aqui no Brasil e deixa como sucessor seu filho de apenas 5 anos, Dom Pedro II. Já em Portugal, ele luta na Guerra Civil para garantir os direitos da sua primogênita Maria da Glória de assumir o trono como rainha em Portugal. Olha que interessante, ela era uma brasileira que foi ser rainha em Portugal e foi uma das melhores rainhas, Dona Maria II. Em 24 de setembro de 1834, faleceu Dom Pedro I de tuberculose. Ele está enterrado na cripta imperial no Parque da Independência aqui em São Paulo, mas o seu coração está conservado em Formol, na Igreja da Lapa, na cidade do Porto, em Portugal. Dom Pedro I é conhecido pelos brasileiros por ser impulsivo, autoritário e mulherengo, mas temos que conhecer também o seu lado bom. Ele foi um excelente líder que renunciou ao trono de Portugal para assumir o trono no Brasil. Saiba que o trono português tinha o poder que abrangia tanto Portugal como Brasil e África. Dom Pedro I fez a primeira Constituição tanto do Brasil como de Portugal. Ele declarou a independência do Brasil e compôs o hino da independência. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo. Tchau, tchau!